A história começa em 2045 com uma menina chamada Emma que vive no orfanato Greyfield desde que nasceu. O lugar é administrado por uma mulher que todos chamam de mãe. Ela é responsável por cuidar das crianças órfãs. No entanto, como a mãe tem 15 anos, Emma também ajuda a mãe a cuidar dos mais novos, junto com 2 adolescentes. Após a escola, as crianças têm permissão para brincar no jardim, mas não podem ultrapassar o portão do orfanato. Cada criança tem uma tatuagem no pescoço com seu número de identificação e a idade máxima para ficar em Greyfield é 16 anos. No entanto, ocasionalmente, crianças menores são adotadas dela com carinho, e hoje é o dia em que a pequena faz com que as crianças mais velhas pensem que seu tempo ali também está chegando ao fim. Animados para ver o mundo exterior, Emma e Norman concordam em escrever cartas um para o outro. Quando o corredor fica em silêncio, Emma percebe que Connie esqueceu seu brinquedo favorito. É apesar de R lembrar que sair à noite é proibido, e se Emma correr rápido, de Emma faz com que ele concorde em quebrar a regra. Ambos correm pelo jardim enquanto R os observa nervosamente do balanço. Ao chegarem ao portão escuro, sentem medo porque tudo está silencioso, exceto por um caminhão. Emma puxa a cortina para olhar e fica horrorizada com o que vê. Norman se aproxima e também fica apavorado ao ver Connie imóvel atrás do caminhão, com uma planta estranha saindo do seu peito. Nesse momento, eles ouvem um barulho e rapidamente se escondem embaixo do caminhão. Um pé gigante pisa bem na frente deles. Depois de colocar Connie em uma caixa, aparecem discutindo sobre o orfanato que ela é muito lugar para criar humanos quando poderão vir pegar as 3 crianças mais velhas. A pessoa que responde é a própria mãe e Emma fica em choque ao descobrir que ela está vendendo as crianças para os demoníos como comida. Um demonío sente um cheiro estranho e decide verificar embaixo do caminhão, mas a mãe começa a suspeitar ao ver Norman conseguiram escapar e o leva para o quarto. No dia seguinte, Emma tenta manter um sorriso, embora ainda esteja horrorizada com o que testemunhou e começa a conectar os eventos. Agora, ela entende a razão das rígidas regras e porque Emma e Norman ultrapassam a barreira do jardim pela primeira vez e ficam frustrados ao descobrir um muro altíssimo. Eles planejam fugir do orfanato antes que os demoníos voltem, mas não querem deixar ninguém para trás e ainda não sabem como levar todos. De repente, decide não contar a verdade para as outras crianças, ao jardim onde até que tenham está chorando porque seu amigo está desaparecido na floresta. A mãe calma usa um dispositivo parecido com uma bússola e vai direto para a floresta, trazendo de volta a menina. Emma deduz que o dispositivo mostra a localização dos residentes. Isso significa que a mãe viu eles e Norman suspeita que eles têm alguma forma de rastreamento e lhes mostrou o dispositivo como uma advertência. Como suspeitavam que Jota estaria seguindo os 2 amigos na floresta, eles contaram tudo para ele. Ray concorda em fugir, mas acha que levar todos é muito investigar mais, especialmente porque ninguém sabe como é o mundo exterior. Eles encontram alguns livros doados por alguém. Com a ajuda da pequenina PH, eles descobrem que o selo nos livros é um código, cada um com um código diferente. Ray também deduz que os demoníos estão monitorando a mente das crianças. Naquela tarde, a mãe apresenta a todos uma nova assistente. Essa é a razão pela qual a mãe as força a estudar tanto. Quando ficam apenas as 2, a mãe revela que 3 crianças descobriram a verdade. E Corona está preocupada porque em situações assim, as regras exigem entrega imediata. A mãe reage firmemente, proibindo-a de informar seus superiores e diz que só precisam monitorar as crianças por mais algumas semanas começam a treinar as crianças menores para se prepararem para a fuga. Mas encobrem essas atividades como um jogo. Tudo vai bem até que aparece Corona e quer participar do jogo de pega-pega. Emma, sem hesitar, diz a Norman que essa é uma oportunidade para observar melhor Corona também tem seus próprios planos. Ela pretende expor as anomalias em Greyfield para os demoníos e tomar o lugar da mãe. Corona joga com tudo naquele dia, mas logo percebe que está enfrentando crianças extraordinárias. Ela até pergunta diretamente à mãe sobre isso, Norman começa a suspeitar que há um espião e acha que é hora de revelar o segredo aos poucos, começando com os 2 mais velhos, John e Judah. John inicialmente não acredita e fica tão irritado que soca o chão, mas Judah acredita em Emma e ajuda a convencer seu amigo. Norman diz a Emma e Jota que escondeu 2 cordas em 2 lugares diferentes, saberão quem é a localização a cada um, para que os 2 novos que descobrem Norman revela que trocou as posições e que na verdade a corda nova é o espião. Ray admite e explica que se ofereceu para fazer isso muitos anos atrás após descobrir o segredo.
Em troca, a mãe prometeu deixar que ele ficasse no orfanato até aos 16 anos. Norman percebe que a corda verdadeira ainda está intacta, o que significa que J ainda não contou tudo para a mãe. Ray diz que a amizade fez com que ele mudasse e tudo isso fazia parte do plano de espionagem. Ele foi quem roubou o colhinho de pelúcia de Connie, levando Emma e Norman a descobrirem a verdade. Ele viu o dispositivo de transmissão nos implantes de seus ouvidos e afirma saber como desativá-los. Emma perdoa J, até sente compaixão pelo que ele passou. Depois, J mostra a Norman os itens que ele escondeu debaixo do chão do quarto e diz que está apenas esperando a ordem para agir. Ray reitera seu ponto de vista de que levar todas as crianças é uma loucura. Ele sugere que Norman engane Emma fazendo acreditar que ele concorda para que ela colabore. Mas Norman revela que não pode fazer a mãe chorar porque a ama. Mais tarde, a mãe informa a mãe que Norman pretende, mas também informa a J que a próxima entrega será no dia em que ele completar 16 anos. John e Judah se juntam ao grupo de 3 e eles continuam a planejar a fuga até que Corona aparece. Ela lhes mostra a tatuagem de identificação no pescoço e a cicatriz no peito onde dispositivos de transmissão sem já esperanças de liberdade, dizendo que a única coisa que ela deseja é ter um lugar que cuida bem. E essa fuga é a chance dela de derrubar a mama. A Corona revela que o verdadeiro nome da mama é Isabela e que o lugar onde estão vivendo é a área número 3. Ela sai, convidando as crianças para seu quarto esta noite, mas concordam em encontrá-la. No quarto da Corona, ela admite que nunca viu o mundo lá fora, mas sabe que tudo isso é resultado de uma guerra prolongada entre humanos e demoníos. Quando os territórios foram divididos, algumas pessoas ficaram para trás fica surpresa ao ver que as crianças já sabem sobre os dispositivos de implante e decepcionada ao perceber que saíram sem dar nada para combater os demoníos. O que J está esperando é uma câmara. Quando ele vai pegá-la, a demonia lembra que ele só tem mais 2 meses de vida. Ray reúne todos para tirar uma foto em grupo e diz aos amigos que já tem inspeção surpresa no dormitório e Judah a vê conferindo o cofre do Finn. Judah imediatamente avisa os amigos e todo o grupo rapidamente troca os lugares de esconderijo para não levantar suspeitas. No entanto, Corona começa a desconfiar do espaço sob o chão quando a mama aparece de repente e aproveita a oportunidade para recuperar o item perdido. Corona desmorona ao receber a notícia da demonia de que ela seria transferida imediatamente. Antes de sair, ela secretamente esconde uma caneta no dormitório. No entanto, chegar ao portão, ela encontra uma velha e começa a contar tudo sobre Greyfield. Este demonío crava uma flor no peito dela, tirando a vida dela. Com o grupo em desordem, eles finalmente começam a executar o plano. O Vá fica responsável por distrair a mama com uma encenação de envenenamento. No entanto, John, a mama não é enganada e tranca-o em um quarto ao ver que ele estava agindo apressadamente e segurando um dispositivo de rastreamento. No entanto, a demonia os pega enquanto eles correm em direção à parede e, pela primeira vez, ela se comunica claramente com eles. Ela diz que ama todas as crianças aqui e é por isso que dá a elas uma vida. Emma ignora essa justificativa esperando e parte para cima delas. Mas a mama quebra a perna dela. Os outros 3 chegam bem a tempo de a mama anunciar que amanhã será o dia da despedida do Norman. Norman passa o dia inteiro tentando conter o desespero e diz aos amigos que preferiria ser devorado pelos demoníos do que estragar o plano de fuga. Emma pergunta ao Day como ele descobriu mas J e Emma não estão dispostos a deixar que ele se foi porque conseguiu manter as memórias dos primeiros anos de vida. Por causa disso, ele ainda se lembra de ter estado em um lugar chamado Sede. Um lugar onde viu demonios junto com muitos bebês por isso, e adultos. Não é possível escapar passando por esses portões em Greyfield levam até lá. Após a explicação, Ray entrega a Norman um dispositivo de desativação para usar na orelha e tenta escapar amanhã. Mesmo que falhem, o plano é que Norman se esconda até que a perna de Emma cicatrize, fazendo com que a demonia acredite que ele realmente escapou. Quando chegou de volta ao dormitório, Norman abre a gaveta ao lado da cama, a demonia anuncia que Norman vai embora e as crianças ficam felizes porque ele foi adotado. As crianças mais velhas tentam esconder a raiva porque esta é a primeira despedida que sabem a verdade. Quando todos estão livres para brincar no pátio, Dawn e Judah levam Norman até a cerca. Enquanto J e Emma se escondem no jardim, Norman atravessa a área proibida e rapidamente percebe que ele desapareceu e fica surpresa ao está organizando uma atividade com as crianças. No entanto, os rebeldes são os que ficam mais chocados ao ver Norman emergir da floresta à noite.
Ele explica que do outro lado da parede há um abismo e desenha o que viu de cima, apontando onde há uma ponte para que todos volta possam com um dispositivo de desativação, dizendo que não teve tempo de usá-lo. Os outros amigos percebem que ele planejou voltar desde o começo. Norman apenas fingiu concordar com o plano deles, mas ainda assim está decidida a se sacrificar por seus amigos. Emma não chega a hora dele partir, ela implora que ele tente fugir em vez de se entregar, mas Norman se recusa a ouvir e promete que vai escrever uma carta. Depois, a mama o leva até o portão e se afasta, pedindo que ele espere ali sozinho. Logo depois, um homem aparece e se apresenta como o supervisor responsável para viver e agradece a Norman por isso, dizendo que um humano do outro lado pode ser libertado graças ao sacrifício dele preocupado com seus amigos. Norman pergunta se há algum humano lá fora que possa ser aliado daqueles que foram criados para serem alimento. O homem responde que sim, mas isso não tem o efeito esperado, pois Norman desafia a crença do supervisor e aposta o contrário. Ele está certo de que ainda há muitos humanos dispostos a ajudar aqueles que vivem nos abrigos. O supervisor é forçado a admitir que Norman é um garoto muito especial porque ele permanece calmo e até sorri mesmo quando o demônio vem buscá-lo. Ray e Emma ficam chocados com a perda de Norman, sem forças para continuar o plano de fuga. Ray entrega o dispositivo de desativação a Don e Judah, afirmando que eles podem tentar se quiserem, pois ele mesmo não tem mais esperanças. A mama visita Emma e diz que vai promovê-la e que ela pode se tornar uma mama ela pode continuar cuidando das crianças e ajudando as outras, algo que ela acredita ser o maior talento de Emma. Emma fica surpresa com a oferta, mas não pode trair seus amigos dessa forma e volta a cair em desespero ao ver todos os rebeldes sem força para lutar. A mama se satisfaz com esse resultado, provando mais uma vez que suas táticas sempre funcionam. No aniversário de Jota, Emma o visita no meio da noite, quando sua perna já se recuperou. Eles não têm falado muito ultimamente porque a mama os tem monitorado o tempo todo. Mas agora ambos confessam que não desistiram do plano de fuga. Emma diz que delegou as tarefas a John e Gilda para evitar chamar a atenção e agora declara que vai levar todos os residentes para fora, como era seu plano original. No entanto, Jota diz que isso não vai funcionar porque a mama logo estará esperando por isso. Ele mostra a Emma seu plano. A ideia de D é incendiar o orfanato e fazer a mama pensar que tudo isso era apenas enquanto espalhava gasolina pela sala de jantar, deixando seu amigo em pânico ao despejar o último galão de gasolina sobre si mesmo. Ele era o melhor aluno da turma e seu cérebro era tão importante que o espírito não prestaria atenção a mais nada ao vê-lo pegando fogo. Ele acendeu o fogo antes que o espírito pudesse impedir e de fora vemos a sala de jantar envolta em chamas. Pouco depois, o alarme de incêndio soou e, como previsto, o espírito correu apressadamente até lá. Naquele momento, ela entrou em pânico ao ver no monitor que Jota estava bem no meio do fogo. As crianças começaram a descer da sala e os chamas se espalharam muito rápido para fora enquanto ela procurava o extintor de incêndio. Não importava o quanto tentasse. Depois, ela pensou em salvar pelo menos o espírito mais novo. Mas quando começou a gritar chamando o espírito mais novo, percebeu que a menina havia desaparecido. Elas estavam na floresta. Nesse ponto, e Judah haviam escondido que as crianças não estavam de pijama ao descer. Ray também estava com elas e descobrimos que o incêndio não começou quando a isca foi acesa. Emma conseguiu apagar o fogo antes que ele tocasse o chão e chamou as crianças para ajudá-la a finalizar o restante. A parte mais difícil foi remover o dispositivo rastreador do ouvido de Jota. Mas isso era crucial para finalmente enganar o espírito. Enquanto o grupo corria em direção à parede, Emma contou a Jay sobre o que realmente aconteceu nos últimos 2 meses. Portanto, Norman havia deixou uma carta para Emma com todas as instruções para que ela se preparasse quando o espírito incendiando. Emma usou esse tempo para coordenar o plano através de Don e Judah, revelando gradualmente o segredo para as outras crianças. Apenas as crianças menores ficaram. Mas Emma deixou Finn encarregado de organizá-las. As crianças menores se mostraram muito voltar para salvá-las antes que atingissem a idade estava prestes a capturar os fugitivos. Elas cercaram o espírito, fingindo medo e pedindo abraços. Após uma breve luta para se livrar delas, o espírito alertou seus superiores de que havia uma rebelião e pediu que enviem mais sobressaltou ao ouvir o alarme da sede soando mais cedo do que o esperado. No entanto, ela ainda tinha um último truque na manga. Nesse momento, ela disse a Jota que não estavam correndo em direção à ponte como os inimigos esperavam. Na carta, Norman havia para passar e ficou mais aterrorizada ao ver que o espírito havia chegado ao topo da parede correndo em direção a eles.
Os dois se enfrentaram e o espírito confessou que já havia estado ali antes quando pensou em escapar na sua idade. Mas a visão do abismo e da floresta a fez desistir. Emma respondeu que não estava saindo sozinha e que, embora este mundo não oferecesse mais lugar para os humanos, eles ainda poderiam criar um novo lugar com suas próprias mãos. O espírito, furioso, ameaçou cortar a corda antes que Emma chegasse do outro lado. Após as palavras de Emma, Na floresta, ela se lembrou Emma de quando pegou era a caneta jovem que e Norman descobriu que havia Jota era deixado seu filho junto com e a sentiu carta remorso. E descobriu que havia um dispositivo escondido dentro. Quando ela girou as duas metades da caneta, fez com que ela projetasse a imagem de uma coruja levantando voo, guiando-os para um lugar seguro. No dia seguinte, Isabela Então, foi a condenada criatura por maligna negligência ao apareceu permitir e que usou Emma os e Jota mortais em seu escapassem. peito. Enquanto isso, o grupo de jovens subiu uma colina e, do alto, contemplou a vastidão do mundo que os aguardava.